Ao senador Randolph por mais um brilhante pronunciamento que faz e parabenizar a rede e os partidos que entraram com essa representação junto à Procuradoria-Geral da República pedindo o afastamento do atual presidente da Câmara, senhor Eduardo Cunha. Nós estamos, na verdade, na expectativa de que a Procuradoria-Geral da República, enfim, acolha esse pedido de afastamento do presidente da Casa, por todas as evidências que estão colocadas, não só do ponto de vista dos processos que ele ora responde, seja no Conselho de Ética, sejam as denúncias gravíssimas que pesam sobre sua pessoa, mas, sobretudo, pelos danos que esse senhor, à frente de uma instituição como é a Câmara dos Deputados, está causando à democracia no nosso país. Painha, o regime nosso é um regime, a democracia. Nós não vivemos num regime de monarquia, muito menos de uma monarquia absolutista, como é hoje o estilo que o senhor Eduardo Cunha tem adotado à frente dos destinos da Câmara dos Deputados. Então, enfim, nossa esperança, repito, que a Procuradoria-Geral da República analise com muita sensibilidade e com muita seriedade e, portanto, acolha esse pedido. Segundo, senador Paim, quero aqui rapidamente, primeiro dizer que amanhã na audiência, na Comissão de Educação, da qual sou vice-presidente, nós vamos realizar uma importante audiência pública. Queremos contar, inclusive, com a presença de Vossa Excelência que também integra aquela comissão e tem sido também, tem participado e muito também, contribuído e muito com os debates na área educacional. Pois bem, amanhã, às 10 horas, aliás, às 9h30, nós estaremos realizando uma audiência pública que tem como tema a educação ao longo da vida, na perspectiva da educação de jovens e adultos, e a Confiteia Brasil mais 6. O que vem ser a Confiteia, senador Paim? Vem ser exatamente a Conferência Internacional de Jovens e Adultos, que acontece a cada 12 anos. A última conferência, inclusive, a 6ª conferência, foi realizada, inclusive, no Brasil, em Belém do Pará. E agora nós vamos ter no Brasil novamente, em abril do ano que vem, lá em Foz de Iguaçu, nós vamos ter a Confiteia mais 6, que será um momento exatamente da gente avaliar as políticas e as iniciativas em curso no que diz respeito às políticas de educação e aprendizagem de jovens e adultos na esfera internacional. É um evento muito importante e, sobretudo, quando a gente leva em consideração hoje o novo Plano Nacional de Educação, as metas, inclusive, que no novo Plano Nacional de Educação tem como desafio garantir a diminuição substancial da taxa de analfabetismo de jovens e adultos e também a elevação da taxa de escolaridade para, no mínimo, 12 anos de estudo e a ampliação, claro, do acesso ao ensino para essas faixas, tanto da cidade como do campo. Nós vamos contar com a presença do ministro Aloysio Mercadante, do professor Paulo Gabriel, que é o titular da SECADI, bem como também do professor Carlos Abicalil, que já foi deputado e hoje está à frente da OEI, de Timothy, que também vem pela Unesco, da professora Edneide, lá do meu estado, que vai representar aqui a Undima a nível nacional, a campanha, dentre outras entidades. Então, amanhã, às 9h30, aqui na Comissão de Educação. Quero rapidamente aqui também, Paim, compartilhar aqui com o Senado, com os ouvintes, com os telespectadores da TV Câmara, a experiência que tive recentemente, agora há 2 semanas, quando participei, a convite da ONU Mulheres,
do segundo Fórum Global de Avaliação. Foi realizado exatamente em Katmandu, capital lá do Nepal. Nesse evento, repito que fui a convite da ONU Mulheres. Aliás, eu era a única brasileira a participar lá desse evento. E um evento que, conforme o próprio tema, né, que trata da avaliação, foi um evento onde nós discutimos quais as melhores formas de avaliar a execução de políticas públicas, em especial aquelas voltadas para as políticas de gênero, aquelas políticas voltadas para a questão da educação, e tendo como norte, né, o atingimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu quero aqui colocar, senador Paim, que é muito importante esse fórum, porque mais do que nunca se faz necessário a gente avaliar políticas públicas, sobretudo nesses momentos que a gente vive de contenção de despesas e de arrefecimento das economias, que é um contexto não só no Brasil, mas a nível mundial. Então, quanto mais a gente avaliar as políticas públicas no sentido de corrigir as imperfeições, né, corrigir os erros, na busca de tornar essas políticas públicas mais eficientes, quem ganha com isso é exatamente a sociedade, é a população, que é a beneficiária dessas políticas públicas. Então, nós acreditamos que eventos como esse que eu participei é muito importante, porque o acompanhamento contínuo pela sociedade civil, pelos governos, de cada uma das etapas de elaboração e execução dessas políticas nos permite exatamente o melhor desempenho das funções públicas e o atendimento daqueles e daquelas que mais precisam da atenção do Estado. Quero ainda acrescentar que, com relação lá ao Fórum Global de Políticas para Avaliação, foi instituído a rede de parlamentares, que vai exatamente dar a sua contribuição no tema da avaliação das políticas públicas, repito, levando em consideração a questão da inclusão das mulheres, portanto, as políticas de gênero, a questão da educação, tendo como foco agora os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós terminamos a fase dos objetivos do milênio, iniciamos agora uma nova década, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17 metas a serem alcançadas, que tratam desde a questão da universalização, né, do acesso à educação, da cultura, do meio ambiente, trata da questão do desenvolvimento sustentável, da questão da cidadania e etc. Quero ainda dizer, senador Paim, que lá no Nepal, lá em Katmandu, nós já fomos, inclusive, consultados pela ONU no que diz respeito a daqui a 2 anos, quando haverá uma nova edição do Fórum de Parlamentares voltados para políticas de avaliação. Pois bem, a ONU nos consultou sobre a possibilidade de que o próximo fórum venha a ser realizado no Brasil e, naturalmente, vamos conversar sobre isso, que acho que seria bastante interessante. Cabe a mim agora também, na condição que fui de a única representante do Brasil lá nesse evento, cabe a mim agora também, contribuir para criar a rede de parlamentares aqui no plano nacional, para que, integrado exatamente à América Latina, nós possamos fazer com que essa rede de parlamentares cumpra de fato o seu papel, que é, no âmbito do parlamento, darmos a nossa contribuição para melhorar as políticas públicas a partir da avaliação. Quero ainda acrescentar, senador Paim, que o nosso Nordeste, Vossa Excelência sabe, o chamado polígono das secas vem sendo ainda mais duramente castigado. Meu Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Ceará, Pernambuco,
4 anos consecutivos de seca, 4 anos consecutivos de estiagem, com todas as consequências que a seca, que a estiagem traz, agravando de sobremaneira, né, a questão hídrica nesses estados. Rio Grande do Norte não foge à regra e já apresenta um quadro extremamente preocupante, né, delicado do ponto de vista de segurança hídrica. Portanto, faço essa consideração para aqui fazer um registro que hoje, junto com a bancada do Nordeste, o deputado Felipe Maia, que é coordenador da bancada lá do nosso estado, participou, o deputado Júlio César, que é o coordenador-geral da bancada do Nordeste, junto com mais alguns senadores, nós estivemos com a ministra Cátia Abreu e fomos tratar de um tema, né, muito relevante lá para a vida do nosso estado e do Nordeste, que é a questão das dívidas de crédito rural dos agricultores, pronafianos e produtores com as instituições financeiras. Essas dívidas, senador Paim, vencem agora exatamente no próximo dia 31. E fizemos um apelo, portanto, à ministra Cátia Abreu, no sentido exatamente de prorrogar essas dívidas. Né? Prorrogar essas dívidas porque não há a menor condição, repito, diante da situação pela qual passa o Nordeste, não há a menor condição dos agricultores, dos pronafianos, dos produtores rurais, enfim, saudarem essas dívidas nesse exato momento. A seca, a gente sabe, né, dos prejuízos enormes que ela traz para as famílias, sobretudo que sobrevivem da atividade rural. Eu coloquei claramente para a ministra Cátia Abreu que é imperativo nesse momento, ou seja, a manutenção da suspensão dessa dívida, porque ela está suspensa, mas essa manutenção, repito, do pagamento dessas dívidas só vai até 31 de dezembro agora. Então, é imperativo prorrogar exatamente a manutenção da suspensão dessas dívidas. Quero ainda aqui dizer que, na ocasião, entreguei à ministra Cátia Abreu um ofício lá, assinado pelos produtores rurais lá do meu estado. Recebi esse ofício segunda-feira, lá em Natal, e entreguei esse ofício, portanto, né, os produtores rurais lá do meu estado, Rio Grande do Norte, os agricultores, os pronafianos, se somando, né, ao grito dos demais produtores, agricultores e pronafianos do Nordeste, no que diz respeito, né, a essa situação que é a questão das dívidas de crédito rural. A ministra foi muito atenciosa, a ministra Cátia Abreu, mais do que atenciosa, ficou bastante sensibilizada. Ela está em contato já com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e com os outros ministros, mas colocou que até o início da próxima semana ela espera já dar uma resposta à bancada do Nordeste no que diz respeito à prorrogação. Repito, né, depois de prorrogar, porque a suspensão, né, dessa dívida só vai até 31 de dezembro. Então, ela assumiu o compromisso de que até o início da próxima semana estará dando uma resposta no que diz respeito à nossa reivindicação central, que é a prorrogação do pagamento dessas dívidas. Bem como também lá foi pactuado que será criado um grupo interministerial com a participação, né, de integrantes do Ministério da Fazenda, do Planejamento, da Integração e da Agricultura, para pensar, senador Paim, em soluções permanentes do ponto de vista legal no que diz respeito à questão da renegociação das dívidas, porque agora é um paliativo. Nós estamos agora, tipo o seguinte, para apagar o incêndio, né? Agora é o emergencial. O que é o emergencial? É prorrogar o pagamento dessas dívidas depois do dia 31 de dezembro.
mas o Nordeste não pode ficar eternamente, né, nesse improviso. Daí porque se faz necessário um debate mais aprofundado para que nós possamos vir a ter no futuro próximo, em 2016, chegarmos a aprovar, né, realmente, repito, um marco legal que dê conta exatamente dessa diversidade que é a questão do crédito, né, para a atividade rural. Por fim, senador Paim, eu pediria aqui a Vossa Excelência para que fosse inscrito aqui nos anais da nossa casa um texto assinado pelo sociólogo Marcelo Zero sobre a conjuntura hoje colocada, mais precisamente, né, sobre a autorização do pedido de impeachment do presidente da Câmara no que diz respeito à questão da presidenta Dilma. E rapidamente, senador Paim, mas bem rápido mesmo, gostaria aqui só de ler alguns trechos com relação ao belo texto que Marcelo Zero fez, a quem eu quero aqui parabenizar, alguns trechos muito breves desse belo texto. Diz Marcelo Zero: os pretextos alegados para o golpe variam mais que biruta de aeroporto em tempestade. Tem para todos os gostos, e eles oscilam fortemente conforme a conjuntura. Quando um pretexto perde a sua força, imediatamente surge outro, muitas vezes de natureza distinta. A variedade e a oscilação mostram o desespero dos derrotados nas últimas eleições em encontrar alguma escusa minimamente aceitável para o golpe indesculpável. Apesar de sua diversidade, os pretextos podem ser divididos em dois grandes conjuntos: os pretextos não jurídicos, de um lado, e os pretextos pseudo-jurídicos, de outro lado. O conjunto dos pretextos não jurídicos inclui as alegações relativas à recessão econômica e ao clima político deteriorado. Estão nele incluídos os argumentos de que o Brasil está em recessão, o Brasil está parado, o Brasil passa por uma grande crise econômica e política, a popularidade da presidenta está muito baixa, etc., etc. O falso pressuposto de que esse tipo de alegação poderia servir de pretexto minimamente aceitável para um processo de impeachment é o de que o Brasil teria um regime parlamentarista e não presidencialista. Provavelmente, essa ideia brilhante saiu do mesmo think tank que instituiu o terceiro turno como estratégia política. Esqueceram, senador Paim, no entanto, de avisar à Constituição Federal e ao povo brasileiro que rejeitou o parlamentarismo no plebiscito de 1993. Portanto, ele coloca aqui, rapidamente, de que, ao contrário do que ocorre no parlamentarismo, regime no qual só há eleições parlamentares e o chefe de governo é uma espécie de cargo de confiança do Legislativo, num regime presidencialista como o nosso, o presidente é eleito em pleito separado, o que gera um mandato popular que não pode ser extinto por simples voto de desconfiança do parlamento. Ou seja, o chefe de Estado, no regime parlamentarista, de acordo com o que diz a nossa própria Constituição, só pode perder o seu mandato popular específico se for comprovado, após devido processo legal, crime grave e doloso de responsabilidade. E, por fim, senador Paim, ele aqui termina o texto dele também desmistificando o outro argumento pseudo-jurídico, que seria o das pedaladas fiscais. Ele, na verdade, coloca que essas pedaladas, evidentemente, que elas estão justificadas à luz, inclusive, né, da própria normatização, da aprovação da revisão da meta fiscal, bem como à luz de outros instrumentos. Ou seja, essas pedaladas não se sustentam em pé de maneira nenhuma no que diz respeito a vir realmente motivar ou justificar um processo desse de impeachment. Termina ele dizendo que Dilma, né, essas pedaladas fiscais, Dilma fez as mesmas operações contábeis que FHC fez e que os governadores do PSDB ainda fazem.
E Dilma, bom que se diga, senador Paim, Dilma fez essas operações contábeis não para desviar dinheiro público, como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez, mas para manter programas sociais imprescindíveis ao bem-estar, né, do povo brasileiro. Por isso que ele coloca que esse impeachment nasce ilegítimo e, em consequência, com legalidade questionável, por ter sido iniciado por Cunha, em claro ato de vingança, etc., etc. Por fim, na verdade, ele coloca que esse impeachment nasce em meio a grotescas pedaladas político-partidárias e patéticas pedaladas jurídicas. E por isso mesmo, no fundo, trata-se de uma grande e suja pedalada imoral contra o Brasil. Enfim, parabenizo Marcelo Zero, repito, pelo brilhante texto que ele fez, refutando, né, a tese do impeachment contra a presidenta Dilma, que está colocado.